Olá, pessoal! Estamos começando mais um podcast do Professor das Obras e hoje nós vamos falar sobre a relação da natureza com os ambientes. Você acredita no poder das plantas? Quanto elas podem mudar, transformar um ambiente? Pois é, para isso eu trouxe aqui uma engenheira que também tem uma boa pitada de arquiteta, que é a Yasmin, que vai conversar aqui com o Professor das Obras, o engenheiro Hugo Cruz, que vocês já conhecem, sobre esse assunto que para mim é algo bem desconhecido, né? Uma formação muito técnica, e a gente vai entender aqui hoje da Yasmin como é que funciona essa questão da biofilia. Yasmin, muito obrigado por ter vindo aqui. Olá, obrigada pelo convite, Hugo. E podemos iniciar. Maravilha. A Yasmin, ela é engenheira civil, ela já trabalha 10 anos no mercado, né, Yasmin? Isso. E hoje ela está especializada, ela faz projetos de arquitetura e engenharia, e construção. Na verdade, as construções são muito vinculadas aos projetos, né? Eu não faço construção avulsa, assim, vamos construir. Uhum. Eu faço o projeto e aí a gente vincula ali a construção quando o cliente opta. Porque a gente tem pacote só de projeto e o projeto ia a parte de execução. Tá, e você faz projeto de tudo? Por exemplo, arquitetônico, estrutural, você faz tudo? Na verdade, a minha empresa faz interiores e arquitetônico, e aí os complementares a gente tem parceiros, mas o cliente está sempre ciente, né? A gente passa para ele, olha, esse aqui são parceiros que fazem, só que eu me responsabilizo por isso. Ah, tá, então você intermedia ali. Isso, e a gente compatibiliza, né? Ah, legal, isso é o mais importante, né? Porque você pega esses parceiros, eles te fornecem ali o projeto e depois você junta tudo isso para ver se tá coerente, né? Isso, porque senão sai tudo errado, né? É o que eu vejo que muita gente tá fazendo, né? Na verdade, ele vende o pacote completo. Mas é um pacote sem pé sem cabeça, porque começa a chegar um monte de projeto e ele manda direto pro construtor, né? Às vezes não passa por essa compatibilização que é de suma importância e o construtor, eu lá no caso, fico resolvendo todos esses conflitos na obra, né? E dá problema mesmo. Se você não compatibiliza um estrutural com o arquitetônico, você tem um problema gigante. Chega lá, mudou o pé direito, tem uma altura diferente de piso, por exemplo, então a gente sempre compatibiliza tudo. Eu tô para dizer que assim, se eu tenho 10 problemas ao longo da semana, pelo menos 4 desses problemas são falta de compatibilização de projeto, com certeza. Então, assim, quando tem uma compatibilização, eu gosto muito, porque eu tenho uma confiabilidade maior para seguir aquele projeto, eu não preciso ficar duvidando do projeto que eu recebo, né? Isso é muito ruim, porque a gente olha, por exemplo, um projeto de instalações hidráulicas e fala assim, eita, será que não passa numa viga isso aqui? Eita, será que isso aqui não está cruzando um lugar que não vai dar para fazer o forro? Ou será que o forro aqui não é mais baixo e tal? Não sei. E aí, tudo isso é evitado com a compatibilização, que eu já gravei um podcast sobre isso, com uma pessoa aqui que só faz compatibilização. Legal. Inclusive, na época que eu só acompanhava obras, eu não fazia o projeto, eu tive problema em obra exatamente pela falta de compatibilização do estrutural e arquitetura. Porque o arquitetônico tinha um pé direito numa altura, se eu não me engano era 3 metros, e o estrutural baixava esse pé direito. Então, o pessoal começou a seguir a obra pelo estrutural, e aí depois deu um conflito com a arquitetura, porque não era o mesmo escritório, eles não se falaram, enfim. Deu um problema grande na obra, a gente teve que adaptar tudo. Então foi... Isso acontece muito, é o meu dia a dia, esses conflitos, esses problemas. Por isso que é importante que tenha ali um responsável técnico, uma empresa de engenharia executando as construções. Tem gente que menospreza, fala, é uma casa, mas é uma casa que tem inúmeros projetos, com muita responsabilidade, e se você quer que ela seja fiel ao que foi projetado, você precisa fazer uma compatibilização. Com certeza, imagina um pilar no meio da sua sala, ou uma viga, você tá lá naquela varanda gourmet, imaginou aquilo tudo lindo, a viga tá no meio, que foi o que aconteceu nesse imóvel. A viga tava bem no meio, aí você tem que abaixar muito mais o forro. A gente tem norma, né, de altura, você vai ficar numa caixa de sapato, o forro vai ficar muito baixo, você fica numa caixa de sapato, né? Exatamente. Então, é bem necessária a questão da compatibilização e de ter o profissional acompanhando. E eu já vi cliente perder o gosto pela obra de chegar lá e se deparar, por exemplo, com um pilar e falar assim, não acredito que esse pilar tá aqui. Caralho, perdi o gosto da obra. Aí você fala assim, não, esse pilar tá aí, mas não tem como tirar ele daí, né? Sim. Até tem, mas vai ter que ser algo, né, fantástico o que vai ter que ser feito. Não, deixa aí e tal. E aí você vê que a pessoa ficou desgostosa, né? Por uma falta, às vezes, de compatibilização. E até um problema muito grande que eu vejo também nessa fase de projeto, falando um pouquinho sobre isso,
que é a falta ali da demonstração, da apresentação disso para o cliente. Né? Porque às vezes o cliente recebe ali um projeto arquitetônico, tá 1000 maravilhas, você faz uma compatibilização, às vezes a estrutura exige que seja feita alguma coisa que vai mudar a arquitetura e isso não é passado novamente para o cliente. Né? Então, olha, lembra, vou precisar colocar um pilar aqui. Né? Às vezes o cliente fala, nossa, mas não tem outro jeito? Mas tudo bem, você está resolvendo em fase de projeto. Dura o cliente ver isso executado na obra. Né? É frustrante, né? Porque ele tem uma imagem em mente, que foi a primeira apresentação que você fez, e aí quando chega a obra não é aquilo. Né? Eu tive uma cliente, eu falei, teve um pilar no meio da sala. Uhum. E aí eu sofri um pouco para colocar isso como integrar com interiores. Uhum. Na parte de projeto, eu precisei esconder esse pilar de certa forma. A gente espelhou uma parte, revestiu em madeira para parecer que fazia parte da decoração, mas não fazia. Uhum. Só que nem sempre dá para fazer isso. Dependendo de onde ele tá, ele ocupa muito espaço. Aqui no dela não era tão centralizado, era um pouquinho mais fora ali do centro, e a gente fez a bancada em volta e deu para usar como se fosse uma... que vai entrar na biofilia, uma questão assim de um tronco de árvore, ficou algo bem legal, porque a gente estava voltando muito para essa coisa e fazer todo revestido ele de madeira e ele conectava com a bancada, ficou lindo. Nossa, mas nem sempre dá para fazer isso. Foi até bom esse pilar tá aí pelo jeito. Foi ótimo. Quando você tem uma mente criativa ali, né, com certeza sempre alguma coisa vai ajudar, né? Sim. Mas legal. Vamos falar um pouquinho sobre a biofilia. Então, eu tô curioso. O que é a biofilia? Então, a biofilia é, assim, de um modo bem bruto a tradução dela, porque é um termo grego, é o amor à vida, né? O amor às coisas vivas. Então, voltando isso para a arquitetura, é a união ali, a conexão ser humano-natureza, para trazer isso para dentro dos ambientes, e na verdade até não só ambientes residenciais, tá? Ambientes corporativos. Começou o estudo assim de biofilia lá na década de 60 por um psicólogo. Nem tinha nada a ver com a parte de arquitetura. E aí na década de 80 que a gente começou a incluir isso na arquitetura. E, por exemplo, a arquitetura de hospital, o pessoal coloca essa questão das plantas, porque a biofilia em si não é só planta. Tem gente que não vai gostar de planta e é os elementos naturais, né? A integração dos elementos naturais. A pessoa pode não gostar de planta, mas ela gosta de madeira. Ela gosta de uma iluminação natural boa. Então, isso são características da biofilia, não necessariamente só a planta. E isso dentro de um hospital, por exemplo, um hospital psiquiátrico, ou um próprio hospital para uma UTI, enfim. Isso traz um benefício, né? Isso é estudado, então isso traz um benefício para as pessoas que estão lá. Essa conexão com a natureza melhora a saúde daquela pessoa, consegue ser mais rápido na recuperação. E aí isso realmente foi comprovado e a gente começou a usar isso dentro dos ambientes residenciais, corporativos, enfim. E é o que eu gosto muito, tá dentro dos meus projetos, né? Na verdade, pode até aparecer algum cliente que não gosta muito de plantas, igual eu falei, mas a gente sempre consegue colocar alguma coisa mais biofílica ali no projeto dele. Eu acho que é muito comum o ser humano, a maioria dos seres humanos, né, que vivem na cidade, no dia a dia corrido, pisando em concreto e asfalto o tempo todo, né, e enxergando prédios e casas de alvenaria e tal, a pessoa às vezes tem que se retirar e ir para um lugar que tem uma paisagem, que tem a natureza. Então, assim, quantas vezes eu não cheguei em casa, falei para minha esposa, nossa, vamos lá naquele lugar lá, que a gente sobe no monte lá, e nossa, aquele ar gostoso. Ou seja, você tenta trazer um pouco disso, que a gente se refugia de vez em quando, para dentro da nossa casa. Com certeza. E aí que legal que é, né? Porque aí às vezes a gente não sente tanta falta assim como a gente sente lá na nossa casa, que só tem porcelanato, piso e luz artificial. Pensa assim, o centro de São Paulo. Nossa. Pra mim é caótico. Eu não gosto, e ó, eu sou lá de Barueri, mas eu não moraria no centro de São Paulo. Porque imagina você tá lá, você só olhar pra todos os lados, prédio, asfalto, dificilmente você vê árvores ali. E a gente de anos atrás, onde a gente vivia, né? O ser humano vivia. A gente morava, colhia, plantava, colhia, né? Vivia na natureza, tinha contato com os animais. E a urbanização quebrou muito isso. Então, trouxe a gente para cidades, virou aquela selva de pedras, agora não tem mais para onde crescer.
horizontalmente, a gente vai no vertical. Então, começa a se criar muitos prédios e destruir a natureza que tem. E isso traz problemas, traz consequências pra gente. Porque aí você corta aquele vínculo, aí pode ver, a gente é um povo muito ansioso, né? Cresceu ansiedade, cresceu depressão, quando você tá assim, muito ansioso, muito cansado, é o que você falou. O que a gente faz? Vai pra uma praia. Quando você chega lá, você esquece tudo. Você senta na areia, qual é a sensação que você tem na natureza? Você se reconecta. Você não chega lá e fala, olha, minhas energias estão renovadas? Realmente tá. Porque você teve conexão com o que você já foi em algum momento, com o que o ser humano foi em algum momento, que tinha esse contato realmente com a natureza. E aí a gente cortou isso, porque a gente decidiu que precisava expandir de outro modo, foi de um modo um pouco errado até, né? Na verdade não tem bem certo e errado. Se a gente olhar, a gente vai falar, a gente precisa disso. Precisou da tecnologia, das inovações, da urbanização, mas será que do modo que foi? Matando tudo que tinha de natural ali perto da gente. E aí, como tem agora a questão do predial e residencial, mas é tudo muito urbano demais, né, digamos assim, é necessário tentar trazer isso um pouquinho para dentro de casa, para diminuir os nossos níveis de ansiedade, para aumentar a criatividade, porque tem muita relação com a questão da criatividade, da depressão. Eu acho que hoje, atualmente, é assim, o pico do pessoal ansioso, depressivo, a pandemia. Misericórdia, ninguém queria mais ficar dentro de casa. Eu acho que você trabalhando com obra, você sabe que foi um boom nas obras, pelo menos nos interiores foi um boom, né, na parte de reforma, porque ninguém suportava mais estar dentro de casa, com aquelas paredes, tudo do mesmo jeito, ninguém... e se você não tiver natureza, você não tinha refúgio. Dentro de casa. Se você não tivesse uma plantinha, você não tinha um lugarzinho pra descansar ali, se refugiar, sabe? Porque você ficava fechado ali naquela caixa. A gente não sentiu falta de estar fora dali? Tava trancado, você falava, ai, queria estar na praia. Você não pode, a praia não fecha, mas você não podia descer pra praia, mas você queria estar na praia. Porque você queria se refugiar do que você tava passando. E mais do que nunca, como você falou agora, com a vida corrida que a gente tem, desde o jovem já, né, que hoje se cobra muito mais do que antigamente. Hoje, por exemplo, eu olho lá quando eu tinha 17, 16 anos de idade, eu gostava de jogar bola e fazer os meus cursinhos, aquelas coisas todas, sem muita cobrança. Hoje um jovem de 16, 17 anos já quer ter o que eu tenho na conta, né? Tipo assim, calma, vai devagar, né? Então, assim, cada vez mais a gente tá ansioso. E acho que tudo contribui, né? Tudo corrobora, né? Você imagina, eu fico pensando, por exemplo, a quantidade de tempo que a gente usa o celular. E você capricha lá no interiores da casa para que aquilo tenha uma conexão com a natureza e a pessoa se sinta no lar de forma confortável. Cara, vai ter que inventar alguma coisa para trazer conforto para o celular daqui a pouco, porque isso aqui é um vício nosso que, na verdade, gera uma ansiedade, um estresse, né? Sim. Que você fica ali no feed, por exemplo, do Instagram, vai lá, e não tem algo que te traz um conforto ali. Você dá uma risada momentânea, é como se fosse um grande lago muito raso, né? Algo tudo muito superficial. Então, assim, eu acho que é muito legal essa ideia de trazer um pouco da natureza, porque você vai voltando a cabeça do ser humano, né? Para aquele equilíbrio normal que ele tinha, de hora tá estressado, chega de noite, vai lá em casa, tá tudo bem, né? Hoje não, hoje tá tudo muito complicado mesmo. Sim, a questão até de você falar dos jovens estarem ansiosos e querer ter uma coisa que às vezes a gente com 30 tá conquistando agora, é porque a era das redes sociais tornou a gente muito imediatista, né? E realmente, se rolou o feed, é uma vida perfeita. E aí você começa, mas por que não? Eu quero chegar ali. Você nem sabe o que tem atrás daquilo, é tudo, às vezes, fake news ali, né? E você acaba indo pra isso. Então, realmente, essa questão do imediatismo atrapalhou muito a gente. A tecnologia veio para ajudar, mas ao mesmo tempo ela te surta, né? Porque você vive uma vida que nem é real para tentar agradar os outros. Mas voltando para essa questão da natureza em casa, é o que eu falei, a gente tenta trazer, não nos elementos em si, na planta, porque às vezes fala, biofilia, natureza, eu preciso mesmo ter planta em casa? Eu não sei cuidar. Tem gente que ama e não sabe cuidar. Hoje a gente tem vasinhos hidropônicos.
Eu não sei se você conhece, mas são vasinhos que ele tem um fundinho que você põe água. Aí você põe a terra e ele tem uma cordinha que a própria planta puxa essa água e ela faz toda essa... Ela se cuida sozinha, entendeu? Então, e aí você só precisa a cada uma semana ir repondo essa água. Então, para quem tem problema, que ama a planta, mas não sabe cuidar, tem essa solução e ele tem vários tamanhos. Mas não necessariamente precisa ser as plantas. Você precisa trazer elementos naturais. Luz natural é um negócio que eu amo. Então, quanto mais janela, quanto mais luz natural tiver, melhor faz pra você. Porque você não precisa estar com a iluminação aqui ligada, né? Porque, de certa forma, a iluminação, ela afeta muito o nosso cérebro. Se você pensar aí que... Vamos pensar assim, que 5% só do nosso cérebro funciona de modo consciente, né? Então, a gente tá aqui, a gente não tá tendo muita noção do impacto que ela tá tendo na gente. Mas vamos pensar que seria um horário à noite, antes de dormir. Você ficar com a tela azul, que é o celular, que é terrível, na frente, e a iluminação. O seu sono não é tão tranquilo. Você não consegue dormir uma noite inteira tranquilamente, entendeu? Por isso que se você olhar, especialistas falam para você desligar pelo menos 1 hora antes o celular e toda a parte de tecnologia. Porque sua mente fica ativa, funcionando. Você não consegue apagar. E essa questão da luz, é o que eu falei, funciona desse mesmo modo. Ela não tem uma luz que é prejudicial, igual um computador, igual o celular, mas você fica com a luz acesa na hora que você quer dormir, ou mesmo de manhã, é que de manhã é mais difícil um pouco. Você não ter uma luz natural, ficar sempre... Não é difícil, no comercial tem muito. No residencial é mais difícil você ficar com a luz acesa, mas no comercial tem muito. Às vezes é muito fechado, você passa o dia inteiro com a luz acesa. E aí o teu cérebro, ele não consegue identificar os horários do dia, ele não consegue fazer essa diferença. E ele não consegue desligar. Então, por exemplo, às vezes à noite você ainda tá com ele muito ativo. Pelo fato de não ter uma luz natural, de não ter uma biofilia instaurada ali naquele espaço. Então, a questão da iluminação natural, de janelas, de clarabóias, isso é um método, assim, da biofilia que é muito importante para o ser humano, porque a gente tem, assim, elementos que são fatores chaves: fogo, água e plantas. Então, se você não quer planta, tenha pelo menos um desses 2 outros elementos e a iluminação. Tá. Sabe? Tenha uma lareira, para tentar trazer um pouquinho do aconchego. Não quer planta? Põe uma pedra na parede. Põe um amoledo, uma pedra madeira, enfim, as pedras mais rústicas que te lembrem a natureza. Elementos orgânicos. Não sei se você viu que está muito em alta. Todas as feiras que você vai aí de arquitetura, tudo quanto é lugar tem elementos orgânicos. Que eles não têm um padrão retangular, não tem uma forma redonda também. Eles são orgânicos, todo... Nada a ver com nada, assim, meio aqueles formatos. Mas a natureza tem muito disso. Né? Se você vai na natureza, dificilmente você vai achar um negócio quadradão. É tipo aquelas mesas que parecem um tronco, tudo... Essa mesmo. As mesas orgânicas. Porque quando você vai pra fora, você realmente vai pra uma floresta, ou, enfim, pra uma praia, você vê que tem muita curva. Você vai comer sentado num banco de tronco. Então. E ele não é padrãozinho. Não. Né? Ele tem todos ali aquelas características naturais mesmo, da madeira. Então, é isso que a gente tenta trazer muito. Hoje eu gosto muito, assim, de trabalhar com essas mesas orgânicas, com elementos curvos, algo que sai do padrão tradicional do caixote, né? E isso realmente, como eu falei, influencia muito no cérebro, sem a gente perceber, mas influencia. Eu tive um cliente que ele falou uma coisa pra mim e eu sempre pensei nisso, nunca tinha compartilhado com ninguém. Quando ele falou pra mim, eu falei assim, nossa, eu penso exatamente dessa mesma maneira. Eu olhei pra ele e falei assim, legal, você gosta de piscina? Porque ele tinha uma piscina na casa dele. Ele falou assim, não gosto de piscina. Eu falei, mas por que você tá fazendo uma piscina na sua casa, então? Ele falou assim, cara, olha, eu não ligo de entrar em piscina, e até nem vou entrar nessa piscina, mas sabe o que eu gosto? Ele falou pra mim, eu gosto dessa vista aqui, ó. Ele falou assim, eu gosto de estar aqui fazendo meu churrasquinho, por exemplo, e eu gosto de ver essa lâmina d'água. Ela traz sei lá, ele falou assim, ela traz um negócio pro ambiente que é gostoso. Então, às vezes, eu sento a minha cadeira aqui, ó, e fico olhando pra lâmina d'água.
A água é um negócio bacana pra mim. E eu falei assim, nossa, eu penso da mesma forma. Eu não ligo, não sou um cara que gosta de ficar nadando, mas eu olho pra lâmina d'água da piscina, como ela transforma uma área gourmet, né? Como é diferente uma área gourmet com piscina e sem piscina. Exatamente. É incrível isso, né? Exatamente. E realmente traz um aconchego. É o que eu falei, a água, o fogo, a natureza traz um aconchego. Se você tem um ambiente todo pintado de branco, é um negócio assim que é impessoal, né? Traz uma impessoalidade, não tem nada a ver com você às vezes ali. Se você tem uma madeira, dá um aconchego, um piso de madeira só, você vê que parece que é um negócio mais quente, não é? Dá uma sensação realmente de ser um ambiente mais quente, mais acolhedor. Então, a natureza dentro de casa, sendo através desses elementos ou das plantas, ela traz isso, esses benefícios para você, a tua mente relaxa. A questão da luz também, quando a gente tem luz artificial, é tentar deixar ela numa temperatura quente. Não deixar ela numa temperatura branca, vibrante. Porque você não tá numa UTI, você não vai operar ninguém ali num centro cirúrgico, sabe? Que você precisa estar alerta. E essa luz branca, ela te deixa alerta. Ela não te deixa relaxar. Se você colocar uma lâmpada muito branca, que tem temperaturas, né? Por exemplo, lá de 6.000 kelvins, que é aquela lâmpada branca mesmo. Dentro do seu quarto, você não dorme. Se você precisar ficar com qualquer coisa, um abajur do seu lado, você falar, não durmo totalmente no escuro, sei lá, vou deixar um abajurzinho, você não dorme. Porque é uma luz que te deixa atenta. Até numa sala, você fala, vou assistir um filme gostoso com a minha família, eu vou deixar uma luzinha abaixo, eu não quero apagar tudo. É a luz amarela. Não é a branca, porque você não dorme. E isso tem muita conexão com a questão da natureza, né? O sol não é branco. Não é um negócio branco, assim. Você se sente à vontade, não se sente? Quando você tá externo, assim, vê aquela coisa, aquele pôr do sol, aquela coisa linda, maravilhosa. Nem falo, tô até queimado. Eu gosto tanto do sol que eu me queimei até. Obras da vida. Viu? Deixa eu te perguntar aqui, ó. Você falou do fogo, água e da luz, né? Claro que, assim, a gente tem algumas maneiras de substituir algumas coisas relacionadas à natureza de maneira artificial. Dá um exemplo, né? Em vez de uma planta viva, verdadeira, trocar por uma planta artificial. Ou em vez de um piso de madeira, trocar por um porcelanato que imita madeira, né? Ou em vez de, sei lá, o que dá para substituir a água, né? Acho que nada, né? Nada substitui água. Mas enfim, vamos ficar no porcelanato e vamos ficar ali na planta artificial. Isso vale... Assim, é o mesmo peso de conforto que vai gerar? Em questão do porcelanato, só visual. Você tem um conforto visual de olhar e falar, tá imitando uma madeira, porque alguns dos nossos neurônios, eles são meio atrasadinhos, eles não conseguem identificar que aquilo realmente não é real, né, que é algo artificial. Mas você tem o conforto visual, só que o porcelanato, por exemplo, é um piso frio. Então, você não tem o aconchego da madeira, não tem o calor da madeira ali. Mas serve, até um certo ponto serve. É que os naturais, eles funcionam muito melhor. Por exemplo, tem uma planta artificial, ela não tem o benefício de uma natural. Né? Até ela não vai fazer a filtragem do teu ar, ela não vai te trazer o que uma planta natural pode te trazer. Não tem fotossíntese. Não, zero. Entendeu? Então, tem muito dessas questões. O teu cérebro vai identificar de cara que aquilo é artificial? Não. Mas, com o tempo, você vai sentir que aquilo não é real, né? Ela não vai funcionar como ele deveria funcionar ali como real, mas se pode usar. Para trazer a biofilia, pode usar, que é o que eu falei. Dá pra gente usar a forma orgânica para tentar trazer a natureza para dentro de casa. Então, dá para usar a parte artificial. É bonito? Depende. Se você pega aquele jardim preservado, que já foi uma planta viva, e aí ela passou pelo empalhamento, né? Que todo o processo para ela ficar meio que empalhada, fica bonito. Porque ela era real, ela vem com as características da planta real. Se você pega artificial, que é aquelas coisinhas de plástico, você matou a casa. Não fica tão bonito assim, entendeu? Mas, para funcionar como uma biofilia, vai. Atende aí o conceito, mas né, o resultado talvez não seja o mesmo. Isso. Né? Bom, acho que a gente contextualizou muito bem, né? Fez uma bela de uma introdução, explicou lá desde a problemática do ser humano, da necessidade da biofilia com o ambiente, né? E dos estudos da arquitetura, trazendo isso
para um design interiores para as nossas casas. Então, assim, claro que a gente está falando que o ser humano está numa crescente com esses problemas. Ainda continua crescendo, não é algo que está diminuindo. É vocês que, através da prestação desse tipo de trabalho, está fazendo com que isso se equilibre. Mas qual que é a sua expectativa, assim, para o futuro? Você acha que as novas casas, os novos projetos tendem a ser mais integrados com a natureza ou não? Eu acredito que sim, porque eu não vejo a biofilia como uma tendência. Sabe, uma tendência que vem e passa. E tijolinho, aqueles briquezinhos, vai passar, o cimento queimado vai passar. Eu não vejo a biofilia como uma tendência que vai vir e passar. Eu vejo como estilo de vida. O ser humano, ele precisa da natureza. Então, tá adaptando como estilo de vida. Eu preciso ter isso se eu quero ser uma pessoa mais feliz, até. Sentir um conforto dentro da minha casa ou dentro do meu espaço de trabalho. Eu tenho necessidade de ter a natureza. Isso eles já perceberam, né? Acho que a gente já conseguiu perceber que não dá para ficar totalmente zerado de natureza. Uhum. Aqui você tem uma mesa de madeira. De certa forma, você tem um pouquinho de biofilia. Tem a plantinha. A plantinha que até é uma questão espiritual, né? A plantinha de proteção. Legal. E assim, eu, por exemplo, eu tirando um pouco o olhar de dentro da casa, pensando agora mais num espaço urbano, pensando na cidade, né? Eu gosto muito daqueles bairros lá dos Estados Unidos, que a gente vê aquele gramado, as casas parece que estão todas ali colocadas num gramado, muito bem aparado, aquela grama bonitinha e tal. E às vezes até a gente olha e fala assim, eu queria morar lá nos Estados Unidos, né? Só porque você tá ali com a casa inserida naquela grama maravilhosa. Às vezes as nossas casas aqui, pelo menos as atuais, mais modernas, por dentro, às vezes até mais bonita do que a casa deles lá. Sim. Mas aquele contexto ali, daquele espaço, das ruas, como é tudo ali, aquelas árvores bonitas, como a gente vê nos filmes, ou para quem tem curiosidade, assim como eu, né, que não vai para os Estados Unidos toda semana, entra lá no Google Maps, né, vai lá no View, coloca lá um bairro dos Estados Unidos, coloca lá o bonequinho e sai andando pelas ruas ali, você vai conseguir enxergar, né, como que é ali as casas e tal. Você acha que também pode acontecer do Brasil, por exemplo, que tem uma característica de muita alvenaria, muito concreto, muito cimento para tudo que é lado, tem um pouco mais essa puxada natural das coisas ou não? Eu não... Pelo que está se encaminhando, eu acho que, assim, na parte externa, não. Você traz para dentro de casa, mas é o que eu falei, cresce muito e a gente está fazendo muito prédio. Então, todo pouquinho de natureza que tem, a gente está arrancando para colocar prédio. Uhum. Então, eu não sei, eu não tenho muita expectativa disso acontecer, não. Externamente, não. Você mata a natureza. Olha que negócio até bizarro. Você mata a natureza externa para tentar trazê-la um pouquinho para dentro da sua casa. Uhum. Não tem muita lógica, né? Você acabou com a natureza ali, porque você vai colocar os prédios, e aí você sente falta dela e você precisa trazer um pouquinho pra dentro da sua casa. É verdade. Não é umas coisas assim? Aí você vai naqueles restaurantes mais envoltos da natureza ali, tá sempre lotado, né? A turma gosta de comer. Não. Do lado das árvores, você vai pro Ibirapuera, pro Vila Lobos, andar de bicicleta, porque você quer natureza. Uhum. Mas você destruiu a natureza ali porque você precisava morar. Entendeu? Então, eu acho que não vai muito... Não sei, tem que mudar muito a mentalidade pra fazer isso, sabe? De deixar mais natureza... integrada ali com as casas em si, com a estrutura da casa e não só internamente. Uhum. Legal. Alphaville, por exemplo, é uma região que eu adoro. Você já foi lá, né? Já. Então, mas eu gosto exatamente porque não importa o quanto ele cresça, eles não tiram as árvores ali, aquele contato com a natureza, eles mantêm. Uhum. Então, eu amo aquele espaço ali. Eu me criei em Alphaville, é algo que realmente eu tenho um vínculo muito maior afetivo por causa disso. Mas esse contato com a natureza é algo que eu gosto. Eles mantiveram grutas. Alphaville cresceu muito, ganhou muito prédio. E mesmo assim, eles mantiveram a gruta, eles mantiveram todo o centro ali de árvores, né? Toda aquela arborização que tem central nas vias. E eles têm muita área de reserva que você não pode de jeito nenhum. Independente de você pagar, você não pode construir ali.
Uhum. Isso que você está falando, eu fui lembrando aqui, que aqui em Sorocaba tem uma avenida que chama Avenida Dom Aguirre, que é uma avenida que margeia o rio Sorocaba. E assim, de todas as avenidas que a gente anda com o carro aí, a avenida mais gostosa que tem de você andar é a Avenida Dom Aguirre, porque você sente ali o rio do lado, é gostoso, né? Você abaixa até o vidro, não é? É gostoso. A brisa é diferente. É gostoso. É. Por isso que é importante mesmo esse contato com a natureza. Bom, como que você faz para modelar um espaço interno, então, de um apartamento ou de uma casa, quando a pessoa não gosta muito da natureza, mas você tem aquele desafio de querer levar isso para ela? Como é que você faz? Não gostar zero, eu acho que é até um pouquinho improvável, porque é o que eu falei, se não gosta da planta, você gosta de alguma outra característica que a gente consegue usar. Uhum. Seja uma iluminação natural, seja um pouquinho de madeira, nem que seja numa mesa, alguma coisa assim, a gente tenta trazer isso de modo que fique confortável. Se você gosta de madeira, vamos pôr uns painéis, vamos mexer um pouquinho na iluminação, vamos fazer de um modo que fique confortável para você ali dentro. Não necessariamente precisa ter as plantas, como eu já falei. Eu não trabalho muito com cliente que não gosta. Eu acho que é uma coisa de vibração, sabe? Uhum. Não porque eu falo, não, você não gosta de natureza, eu não vou trabalhar com você. Mas porque os que me procuram já vêm com esse intuito. Olha, eu vi o seu projeto, é algo que eu gosto, vamos seguir nisso? Então, eu não tenho muito desafio na hora de projetar, porque o pessoal já vem com a ideia, eu gosto de planta. É que é teu estilo, eu gosto né? de madeira. Isso. Eu montei um estilo de projetos que quem vem me contratar é por causa disso. Uhum. Não que eu não tivesse nunca. Eu tive um cliente há uns 4 anos atrás, que ele me chamou e falou assim, Yasmin, a gente não gosta de madeira, a gente não gosta de planta. Falei, meu Deus, o que esse... Não, gosto de tudo branco. Eu me senti assim, falei, nossa, acho que não é pra mim esse projeto, porque o desafio vai ser muito maior, né? Não que a gente corra de desafio, mas eu falei, não tem nada a ver comigo. A gente acaba se conectando com pessoas que têm um pouco a ver com a gente. Uhum. Mas aquele negócio dos opostos se atrai? Mentira. Você não vai ficar atraído por alguém que é totalmente seu oposto. Você vai pegar alguma coisa que a pessoa tem em comum com você, que tem relação ali com o que você acredita pra você estar perto. E assim é com o trabalho. Uhum. A gente sempre puxa pra perto da gente as pessoas que têm alguma coisa a ver com a gente. E nesse caso, o cliente não fechou o projeto. Não fechou. Ele não fechou. Eu falei, eu vou fazer um orçamento, vou montar, só que seria uma casa praticamente toda branca, porque ele gostava daquele estilo nórdico, sabe? Que é pouquíssimas coisas, isso eu também gosto da parte do minimalismo, que coisa demais também te sobrecarrega, até energeticamente, né? Mas te sobrecarrega. Então eu gosto do estilo minimalista, só que não no sentido que ele queria. Tão branco, tão frio, que é um estilo realmente nórdico. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é um estilo assim, cru, branco em tudo. É a neve, exatamente, é a neve dentro de casa. Não que a neve não seja a natureza, né? Mas fica muito impessoal, é o que eu falei, só que pra ele tinha a ver. E como ele viu os meus projetos, não conectou. Não conectou, ele acabou não me contratando. E tá tudo bem. Porque talvez eu não suprisse a necessidade ali dele, eu não suprisse as expectativas dele, porque não tinha muito a ver. Olha, Yasmin, eu acho que se minha mãe fizesse um projeto, ela ia querer fazer com você, porque o que ela tem de planta na casa e madeira, e tem tudo espalhado lá, ela com certeza ia querer fazer um projeto com a Yasmin. Você não ia ter esse problema com ela, não. Mas como é que você começou a trabalhar com isso? Então... Como você escolheu esse trabalho? Olha, eu não conhecia nem a biofilia quando eu comecei a trabalhar com a parte de projetos biofílicos. Eu não fazia ideia que existia biofilia. Eu peguei o que eu gostava de fazer, o que eu acreditava, e comecei a incluir em projetos. A minha avó tinha sítio, a minha família tinha sítio, então meio que eu dei uma crescida ali no meio do mato. Eu falo, gente, eu amo mato, porque eu vim do mato. Já morava, né, ali pra perto ali de Barueri, sempre fiquei naquela região, que era Picuíba, Barueri, sempre, no máximo, mudava, mas era naquela região. Só que minha avó tinha um sítio em Mairinque, e aí eu fiquei muito tempo lá, e eu gostava muito desse contato com a natureza. E quando eu me formei e comecei a projetar, eu falava, não, as casas precisam ter um pouquinho da natureza, porque eu sentia falta disso na minha casa, né? A minha avó gostava de plantas, mas era assim, bem pouco, né? E tinha sítio, mas dentro de casa ela gostava pouco. Então eu falei, não, eu preciso ter isso na minha casa.
quando eu me formei, quando eu casei, enfim. E quando eu comecei o projeto, eu falei, eu quero que os clientes também tenham essas sensações dentro de casa, do que a natureza pode trazer. Porque eu sei que faz falta, né? A gente sente falta disso. E eu comecei a colocar. Eu montava um projeto e explicava para o cliente, olha, eu tô colocando aqui um elemento assim, porque isso vai trazer um benefício para você, de certa forma. E os clientes abraçavam isso. Então, foi crescendo, né, essa demanda por projetos com a natureza envolvida. E aí eu acabei ficando, meio que nichou, sabe? Os clientes acabaram pegando todo mundo que gosta disso e conectou com os meus projetos e a gente vai fechando sempre o mesmo estilo de projetos. Não que eu não faça outros, mas se você abrir aí minhas redes, eu acho que todos eles têm pelo menos uma plantinha em cima da mesa, um jardinzinho vertical. E foi assim, acho que veio muito de mim. Eu conheci a biofilia mesmo, assim, comecei a entrar nisso, porque a biofilia está muito relacionada com a neuroar, que é algo que realmente envolve o cérebro, como ele funciona. Conheci no final do ano passado, de fato, a biofilia, mas eu já trabalhava com ela desde que eu comecei, sem saber que era ela, entendeu? Então, veio naturalmente comigo, e aí eu só fui estudando um pouco mais para poder trazer isso. Porque até então, para mim, era planta e madeira. Eu não conseguia imaginar trazer a natureza de outras formas. E aí a biofilia mostrou que não é só planta e madeira. Você pode trazer numa lareira, você pode trazer na pedra, na parede, deixar mais rústico. Eu acho lindíssimo. Aquelas paredes com pedra, moledo, sabe? Aquilo é lindo. Nossa. Eu acho lindo. E você colocando... Pena que é caro um pouquinho. Muito. Um pouquinho não, muito. E aí os clientes às vezes choram um pouco por causa disso, né? Lá na Fazenda da Grama, a galera tem muito pedra moledo em casa. E dinheiro também. Exatamente. É um público diferente, né? Assim, em questão financeira. Mas não é porque a pessoa tem um pouco menos de dinheiro que a gente não pode tentar trazer alguma outra coisa para ela, né? Porque tem o mesmo direito de ter a casa confortável. Então, a gente pode tentar trazer, assim, umas coisas paralelas, digamos assim. Tentar trazer aquilo, mas de um modo mais barato. Tentar trazer a natureza, porque na Fazenda da Grama eles não vão colocar um vinílico. Eles vão colocar um Indus Parquet, aqueles pisos de madeira natural. Eles têm essa coisa. Até às vezes por status, que me perdoem quem assistir falar que não é, mas muitas vezes por status, mas coloca, entendeu? O natural. E eles têm condição, pode, então põe. Às vezes a pessoa que tem um poder aquisitivo menor não pode pôr um piso de madeira natural, até porque ele tem um tratamento específico, você tem manutenção. O cara fala, não vou investir nisso, vou investir em outra coisa. Põe um vinílico amadeirado. O porcelanato, eu até falo, põe na cozinha, que é fácil de limpar ali, e às vezes dependendo se cair muita água, se a pessoa gosta de lavar, tem que ser o porcelanato. Mas no restante da casa, o que puder colocar de vinílico, porque ele é quente. Então ele vai trazer um pouquinho mais do aconchego da madeira natural do que o porcelanato. O que você acha do laminado? Hoje em dia tem alguns que não estufam, né? Dizem que não estufa. Se eu não me engano, a Quick Step tem um que não estufa, enfim, que não estufa aguenta... com a água, você fala? Ele aguenta um pouco mais água. Ah, tá. Né? Porque o vinílico, ele é diferente. Ele é um PVCzinho ali, então ele aguenta um pouco mais de água. Ele não vai aguentar você encharcar. Ele não pode ficar submerso. Mas ele aguenta, se cair uma água no piso, ele não vai estufar, porque não é realmente a madeira. Com certeza. Mas o laminado, ele tem muito toque-toque. Né? Eu não sei, acho que você trabalhando com isso, você sabe que o laminado ele tem uns toque-toque. Então eu sempre inverto pro vinílico, mas se o cliente quiser. Inclusive, depois a gente vai ver o projeto, e o cliente colocou vinílico na cozinha, sala, e nos quartos ele pôs laminado porque o custo era menor. Perfeito. E pra ele funciona. Assim, é um piso que se você não souber cuidar, ele vai dar uma ralada e com o tempo ele fica desgastado, ele começa a ficar preto, que ele sai aquela textura, mas tem cliente que opta. Com certeza. Pensando assim agora num projeto interno de uma casa, onde você capricha mais? É na sala? Tem como fazer isso no banheiro? Tem como fazer no banheiro. Mas onde eu capricho mais, na verdade, a gente faz um briefing e entende qual ambiente que o cliente usa mais. Ah, tá. Então, tem cliente que fala, eu uso muito mais a cozinha, não ligo tanto pra sala. Eu uso muito a varanda, né, pra receber amigos. Então, a gente acaba caprichando um pouco mais no ambiente que ele usa mais, que ele realmente vai receber amigos,
Mas vou falar que varanda, sala e cozinha são os ambientes de sempre. Às vezes o pessoal fala, vou fazer esse primeiro e depois eu faço os quartos, porque dificilmente alguém vai lá, né? A não ser que seja muito próximo para entrar no teu quarto, mas dificilmente. Geralmente vai ficar nessa região. Então eles acabam caprichando mais, investindo mais nessas áreas. Banheiro. O pessoal costuma não dar atenção devida para o banheiro. É como se fala, banheiro pequenininho é o que mais dá trabalho para decorar, inclusive, né? Mas tem como fazer. Colocar a questão da natureza, dá para fazer, dá para colocar painel, dividir a parte do box, porque não vem água para fora, dá para pôr um painel de madeira, dá para pôr plantinhas pendentes, dá para trazer uma luz um pouco mais baixa. O domus, né? É, exatamente. As clarabóias, a clarabóia é sensacional. Nossa, eu vi uma casa que ela tinha, assim, no teto do box, ela era vidro, né, como se fosse uma clarabóia ali, um domus e tal, e o chuveiro, não sei como que eles fizeram, o chuveiro parece que ele vinha desse vidro. Então, o cara tomava banho com a água caindo do céu na cabeça dele. Que é isso? Eu falei, mas imagina de noite, o cara tomando banho olhando pras estrelas. Lindíssimo, né? Nossa! Então, e aí iluminação natural. Isso você vai ter num apartamento? Não, porque você tem uma unidade em cima, não tem como ter a clarabóia, né? Mas no quesito residencial, por exemplo, uma casa ali, você tem. Nossa. Você consegue ter clarabóia se São quiser. inúmeras possibilidades, né? Que legal. E é por isso que é importante contratar uma pessoa especialista como você. Porque assim, você tem argumento para tudo, para todos os ambientes. Sim. E aí, quando você sabe o bolso do cliente, você vai ali especificando, mostrando para ele que caminho que ele tem que seguir para ele manter contato ali com a natureza. Ai, que legal. Com certeza. Eu não sei se você já viu projetos de banheiro que parece que o banheiro é externo à casa. A banheira tá pra fora do banheiro, é tudo de vidro. Sensacional. Lindíssimo, não é? Sensacional. E aí tem painéis de vegetação, assim, aqueles painéis verdes. Imagina, você tá dentro daquela banheira com aquela sensação? Inclusive, eu tô executando um projeto que, assim, eu não entendi o que... No começo, né? Agora eu entendi. Não estava entendendo o que o arquiteto quis com aquele detalhe do projeto. Depois que eu até vi o 3D, eu falei, nossa, agora fez todo sentido. Mas é um banheiro super grande, em que você tem ali um lavatório com 2 cubas, depois você tem um box com 2 chuveiros, e atrás do box você tem uma banheira. E atrás da banheira, você tem, assim, encostado ali na muretinha que vai ficar da banheira, você tem um vidro que vai até o teto, né? E atrás desse vidro você tem um jardim. Então. E aí, atrás desse jardim tem um janelão, só que esse janelão é aberto, ele não tem vidro. Então, assim, quando chover, a água ela vai entrar dentro do banheiro, né? E vai, claro, né? Tem o vidro ali da banheira para impedir que ela entre lá dentro, mas ela vai entrar naquele jardinzinho. Então eu fiquei imaginando, imagine a pessoa ali, num dia chuvoso, na banheira, e aí o cara tá dentro da banheira, aquela chuva, claro que não pega tanto, porque ela tem que ser meio de lado a chuva, mas ele tá vendo a chuva ali assim, ó, porque aquele vidro é grandão, o cara tá na banheira, e até aquele arzinho do frio, que maravilha aquilo, então, meu! Tem como fazer esses projetos, assim, super diferentes. E aí você consegue pôr bancadas mais rústicas, sabe? Tem bancada de pedra bruta mesmo, né? Não de mármore e granito, pedra bruta. As cubas brutas, que agora tem cuba de concreto. Eu amo essas coisas. E outra, num apartamento, por exemplo, eu não tenho como colocar uma iluminação natural. Meu banheiro não tem janela, que acontece muito. Só a ventilação forçada. Hoje em dia tem tela tensionada. Então a gente consegue pôr a tela tensionada no teto todo. E aí você põe bambu, coloca umas ripinhas de madeira. A sensação que você vai ter é de que é a iluminação natural, você não tá vendo a tela. Né? Você vê só a iluminação geral daquele teto. Então, realmente parece que você tá com uma clarabóia ali em cima. Olha, tudo que a gente falou é muito bom, muito gostoso, mas tem um ponto que eu acho que é importante a gente falar também, né? As pessoas precisam saber que esses elementos naturais, como madeira, como uma clarabóia, que você força a ter um vidro ali e tal, ou você ter muitos vãos na casa para permitir essa iluminação, você vai ter que colocar algum elemento ali que geralmente dá um pouquinho mais de manutenção do que um porcelanato, por exemplo, você ter um piso de madeira,
né? Você vai precisar ali de tempo em tempo fazer um tratamento naquela madeira. Se você quiser colocar na fachada, principalmente da sua casa, você vai ter que ter de tempo em tempo, você vai ter que invernizar e tal. Então, assim, esse estilo seu também, ele acaba gerando, de certa forma, um pouquinho de um gasto de manutenção para o cliente. Os clientes, eles ficam cientes disso, né? Ficam cientes. Na verdade, quem já investe na madeira já tem uma noção de que ela tem custo de manutenção, além dela já ter um custo de instalação maior, que é o que a gente falou, é um material mais nobre, é um material mais caro. Então, o pessoal que já investe nisso, eles já estão cientes de tudo. Olha, eu quero a madeira, eu sei quais são as vantagens e as desvantagens dela e eu quero assim mesmo. Mas claro que eu sempre aviso. E é legal, porque assim, você falou do espaço interno. E hoje está usando muito, por exemplo, em externo, em fachadas, aqueles brises de alumínio, né? Porque realmente é um lugar muito alto, às vezes é difícil de você dar manutenção. Agora, sim, acho que para dentro da casa é legal trazer a madeira de novo, né? Sim. Mesmo que fora seja o de alumínio, para não dar manutenção, tal, sol e chuva, mas para dentro da casa é legal trazer a madeira, porque o alumínio não vai te dar esse conforto todo, né? Não, mas se você vê, tem eles imitando a madeira, né? Então, imitando a madeira mesmo que eu tô pensando. Exatamente. E aí, você olhando, é o que eu falei, o teu cérebro não identifica que é artificial, então pra ele é lindo, maravilhoso, você já começa a ter uma sensação diferente. Mas claro que internamente, madeira sempre, né? Vai pisar no alumínio pra você ver. Pois é. Legal. E assim, algum projeto que você já fez, concluiu, ficou lá lindo, maravilhoso, do jeito que você imaginou e esperava que o cliente investisse? Qual que foi o feedback? Como que geralmente os clientes se posicionam para você? Então, os projetos geralmente, a obra sai exatamente igual ao projeto. Então, ele já tem uma surpresa quando a gente apresenta o primeiro projeto, né? Pega ali o criativo, porque a gente divide em pré-projeto, o projeto criativo e o projeto executivo. Então, geralmente, as emoções são na parte do projeto criativo, que é quando ele vê todo o 3D, e aí ele fica encantado. Aí, eu tive um cliente, inclusive, que ele falou assim, eu quero exatamente assim. Não importa o que a gente tem que fazer, vai ficar exatamente assim. Então, o feedback é sempre dos melhores, porque fica exatamente igual o projeto, né? Aquela obra fica igual. E aí, eles sempre... Eu faço muita amizade com os meus clientes. Eu visito, depois a gente vai tomar café, a gente bate papo. E eles estão sempre felizes com a casa. Que legal. Né? Porque isso já foi algo que a gente sonhou junto. Eu não faço sozinha. Eu não chego lá e falo, você quer um projeto? Tá, me fala aí mais ou menos o que você quer. Você quer uma cama box? E acabou. Falo só da coisa material. Eu falo, não, vamos conversar. Você é sua psicóloga hoje. Me conta o que você gosta, o que você não gosta. Tem algum ambiente que te traga muito conforto, muita satisfação? Quando você pensa em um ambiente confortável, o que vem na sua mente? Na minha mente, um ambiente confortável, um ambiente não muito poluído de móveis, algo mais clean, né? Tô pensando numa sala, pode ser uma sala? Eu tô pensando num sofá bem gostoso de deitar. Eu tô pensando em alguma coisa verde na parede. E tô pensando num tapete daqueles bem gostoso de pisar. E tô pensando em algumas coisas de madeira e com uma janelona de vidro que entra bastante luz. Entendeu? A gente conversa isso com o cliente. Por quê? Você não falou nem que você quer aqueles tapetes peludinhos, um tapete gostoso de pisar. Você foi para a sensação que aquilo te dá. Então, a gente pega para o cliente o que aquele elemento, qual a sensação que aquele elemento traz para ele, para poder pôr isso no projeto. Eu tenho um cliente que eu tô fazendo o projeto dele ainda, e eu falei assim, me traz uma memória boa para você. Seja da infância, ou seja agora na vida adulta, mas algo que marcou a sua vida. Um lugar que você gostaria de estar, ou que você gostou muito de visitar. Aí ele falou assim, eu casei em Natal. E é um lugar que eu amo, aquelas dunas, aquela praia, aquela... Eu falei, ótimo, eu tenho elementos suficientes para trazer para dentro da sua casa para tentar trazer um pouquinho de Natal para cá. Top. Entendeu? Então, eu realmente sou uma psicóloga. Legal. Essa reunião foram 2 horas. E eu falei assim, eu não vou ficar aqui fazendo perguntas. Eu vou só direcionar para você. Me fala isso, me fala sobre aquilo e você pode se soltar e desabafar aqui que tudo que você falar eu vou considerar. Legal. E é Viu? assim que... Vamos fazer o inverso agora?
Eu quero que você fale pra mim uma sala que você gosta. Meu Deus. Eu amo pé direito alto. Tá? Então, só que assim, não inteira, tá? Aquelas que tem tipo um mezanino. Uhum. Painel verde. Uma parede maravilhosa, assim, com painel verde, mas ela intercalando com painel ripado, porque é um negócio que eu gosto muito também. Uhum. Pode ter um pouco de cimento queimado, porque eu gosto dessa questão rústica. O cimento queimado, ele traz muito ali, se você olhar as pedras, Uhum. né? Algumas rochas. Obviamente, um sofá gigante, confortável, porque a gente gosta de ficar lá em casa. A gente gosta muito da sala para assistir filme em família. Um big de um tapete. Uhum. O piso, com certeza, ou em madeira ou no vinílico, porque eu gosto de piso quente. Uhum. E uma lareirinha ecológica, vidro o máximo que puder. Pelo menos uma das minhas paredes eu quero uma porta de correr de vidro. A parte de cima em vidro, iluminação natural, é um negócio que pesa muito pra mim. Então, acho que é isso. É uma sala, assim, muito confortável. Agora sim, eu vi que você ficou imaginando essa sala. Eu também fui pensando junto com você. Agora, imagine nessa parede de cimento queimado, uma fissura nessa parede. Nossa, eu morro. Então, pois é. Da mesma forma como você imaginou o ambiente ali com o cliente e fez o projeto para que isso acontecesse, você precisa também de um engenheiro para executar todo esse projeto, para que nada atrapalhe esse sonho. Com né? certeza. Então, olha como é importante os dois trabalhos. Olha como é importante ter alguém que projeta e alguém que sabe executar para garantir que aquilo que foi projetado esteja correto. Ou, por exemplo, você fez toda essa sala linda, maravilhosa, pode ser até que não tenha fissura, mas esse sofá grande, por um descuido, o cara diminuiu o tamanho da sala, porque isso acontece, tá? Por aí. O cara diminuiu o tamanho da sala e já não cabe mais esse sofá esplêndido que você queria colocar. Né? Então, olha a importância dos nossos trabalhos, né? Com certeza. Tá vendo aí os nossos clientes, ó, a importância da gente na sua obra. Com certeza. E assim, nada contra, tá? Os pedreiros, mas eu às vezes deles, eles... né? Com certeza. Né? É um trabalho conjunto. Mas nem sempre eles sabem ler o projeto. Às vezes eles não conseguem interpretar o projeto. Então, eles também precisam de ajuda. Eles também precisam da nossa presença na obra, né, para a gente direcionar. Tanto que hoje eu faço questão de falar para cliente, olha, eu vou na obra algumas vezes para tirar dúvida do projeto. Porque, principalmente quando é pedreiro, tá? Que a cliente fala, eu vou contratar um pedreiro, isso são projetos bem menores. Porque é o que eu falei, uma fazenda da grama, um pessoal com poder aquisitivo maior, eles não querem dor de cabeça. Então, eles não pegam um profissional para fazer a obra inteira. São várias empresas e a gente só gerencia essas empresas. Fica tudo ao meu cargo ali de ser responsável por aquilo, mas são várias empresas e ele tá ciente disso. Porque cada um tem sua função. Claro. Né? Não adianta eu achar que o meu pedreiro, ele pode suprir a necessidade de fazer um forro de gesso, ele é pintor, enfim. É uma pessoa única. E eu acho assim, eu sou muito daquela que quem faz tudo, não faz nada bem feito. Então, às vezes, você quer abraçar o mundo e você acaba fazendo algumas cagadinhas, posso falar assim. Ninguém leva o carro num funileiro que é mecânico, né? Então, é igual médico. E é o que o pessoal mais fala nas redes sociais, mas isso é uma verdade. Você não leva o teu filho, por exemplo, o meu filho, ele tem alergia. E ele tem asma, enfim, rinite. Não adianta eu levar só no pediatra. Porque quando chegar, o pediatra, ele vai direcionar. Não, seu filho precisa de um alergologista lá, alergista, de um pneumo. Ele precisa de um médico específico. Então, por que na obra é diferente? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Porque na obra, uma pessoa faz tudo. Às vezes, é o que eu comento muito assim com os clientes. Às vezes, você pensa, eu vou contratar um profissional para fazer desde a fundação, porque eu vou economizar. Mas você acaba... superdimensionando a sua fundação. Você gasta ali 30% a mais, né, do valor, porque realmente o cara, ele não sabe calcular, ele vai pelo que ele já fez, foi a prática dele. Ele aprendeu assim. Ele não tá errado em falar que ele sabe fazer, porque ele aprendeu isso. Só que ele aprendeu de um modo que ele não vai dimensionar igual um profissional faria. Olha, realmente você não precisa de tantos pilares aqui, né? Essa viga aqui supre melhor a necessidade de você não ter um pilar no meio da sua sala. Então, ele não tem essa expertise. Com certeza. Com certeza. Tudo isso é muito importante. Você falando do projeto, conta pra mim a história lá das folhas de 210 páginas. Como é que é essa história aí? Então, é uma bíblia, né? A bíblia de obra que o pessoal fala.
Porque é um imóvel de 300 metros quadrados e foram entregues 210 páginas de projeto. O pedreiro fica louco comigo. Ele fala, eu não vou olhar isso. Eu falo, vai olhar sim, porque se sair errado, a cliente vai vir pra cima de mim. E aí já tem pra nem precisar me ligar se não quiser. Entendeu? O detalhamento que tem lá, você não precisa nem me ligar, porque tem muito. Então, eu coloco planta de situação atual, sempre. O como tá o imóvel atualmente, planta de situação proposta, e aí cada ambiente tem um detalhamento muito completo. A gente tem planta de piso, na paginação, né? Paginação, piso, revestimento, planta de forro, planta de elétrica, uma planta só de iluminação com cálculo de circuito, planta de hidráulica. Então, assim, tem muito ponto técnico. Tem detalhamento de vistas, né, da parede, como eu vou ver essa parede de frente para cada uma das paredes. Então, eu preciso fazer recorte de cada uma dessas paredes e mostrar tudo que vai ter nela. Altura de tomada, altura de móveis, enfim. É muito detalhe. Aí tem uma planta, um book inteiro só de marcenaria e eu entrego marcenaria dentro e fora. Então, você vê um móvel fechado e um móvel aberto. Já para o marceneiro não reclamar. Tem um marceneiro que ele ama os meus projetos. A gente se conheceu por um cliente, ele falou, Yasmin, eu quero sempre trabalhar com você, porque eu não tive dúvida. Eu amo os seus projetos. Eu já trabalhei com outros projetos e eu nunca vi assim. Então, eu coloco os ângulos, o que precisa, enfim, tudo muito bem detalhado. E aí, deram 210 páginas. Quando a cliente viu, ela falou, meu Deus, é tudo isso. Fica até pesado. E eu não entrego em A3, esses de interiores. Eu entrego no A4. Por quê? A3 é maior e às vezes o cliente não consegue guardar. E por incrível que pareça, eu falei, esse projeto é para ficar na obra. Aí eles falam, não, mas tá muito bonito, meu pedreiro vai estragar. Ou a empresa vai estragar. E aí eles querem guardar, eu já tô deixando 2, sabe? Um para ficar na obra, um pro cliente guardar de... 2 cadernos. Pois é, 2 cadernos de 200 e poucas páginas. Lição de casa. Para os pedreiros que estão nos assistindo aí, ó, a lição de casa que eu sempre passo pro pessoal da obra é: projeto, por incrível que pareça, ele tem que ser estudado em casa. Eu falo isso, quando eu dava aula no Senai, eu falava isso para os meus alunos. Você, na hora da obra ali, das 7 às 5, você tem que focar em execução. Porque se você, pedreiro, não focar em execução, você não ganha dinheiro. Presta atenção no que eu estou te falando. Então, você, como está à frente da obra, é sua missão levar... Porque eu levo trabalho para minha casa, por que você não pode levar? Né? Você leva lá a Bíblia da Yasmin e você estuda os projetos dela, que devem ser muito detalhados e muito fáceis de entender. Então, essas 210 páginas não é igual a Bíblia, você lê 210 páginas. É uma página gostosa de você folhear e falar, olha que legal, né? Entendi, tô entendendo o conceito dela aqui, ó. Ah, tomada baixa sempre nessa altura, tomada média, mas nessa parede aqui é diferente, né? Então, estude em casa, né? É isso mesmo. E a questão das tomadas é exatamente isso, né? Você tem tomada baixa, mas elas não são padrão. Geralmente, o pessoal fala, tomada baixa é 30 centímetros. Mas se você tem um eletro, que aí é a importância do projeto, porque se você... eu vou usar essa parede de um modo que eu coloque uma adega, em cima uma cafeteira ali, enfim... Você tem exatamente os pontos de tomada. Você não colocou aleatório, vai ter que rasgar depois de estar tudo feito, né? Então, cada uma delas tem uma altura para suprir a necessidade que elas precisam suprir. Nossa, que delícia. Eu amo um projeto bem detalhado. Para mim, é essencial isso, é fundamental. Justifica o arquiteto, né? O engenheiro e tal. Muito bacana. Yasmin, tá bom o papo, 1 hora já de papo, né? Olha que legal. Falei. E, Yasmin, como que eu te encontro nas redes sociais, para quem quer conhecer os seus projetos, para quem quer conhecer o seu estilo, ver o teu trabalho, como é que faço? Tá, hoje eu tô muito presente no Instagram, que é o meu maior canal de marketing hoje, é o Instagram. Eu tô com 2. Porque eu tô pensando em focar tudo em um só, na parte comercial, porque o outro eu envolvo vida pessoal também. Eu acho importante, mas talvez nem todo mundo goste. O meu Instagram tá como @YasLimaRQ, porque fica YasLimark. E o outro é yas.arquitetura. Esse é realmente o da empresa, porque como eu tenho mais gente na empresa, né, no quadro de sócios e até mesmo na empresa em si, eu gosto de ter eles ali. E às vezes eu não coloco tanto no pessoal, mas no outro, que é mais profissional, eles estão presentes.
Legal, bacaníssimo. E para quem não segue o Professor das Obras, @Professor das Obras no Instagram, e lá no YouTube nós temos 2 canais. O primeiro canal é Professor das Obras Podcast e tem também o Cortes do Professor das Obras, que tem muita gente que não sabe do corte do Professor das Obras. Por exemplo, esse podcast aqui, né, ele teve uma duração de 1 hora, tem gente que não gosta de assistir 1 hora de podcast. Então a gente tem um canal lá que a gente tira os melhores momentos de cada podcast e coloca em vídeos curtos para a pessoa assistir também. Com uma thumb bem bonita, bem caprichosa lá, porque o Brunão faz. Salve, Brunão! É, garoto! Gente, ficamos por aqui. Tem mais algum recado que você queira dar, Yasmin? Não. Né? Não? A não ser que você tenha alguma outra dúvida. Não tenho dúvida não. Eu só tô querendo agora juntar dinheiro para eu comprar um projeto seu e comprar esses móveis tudo bonito, colocar na minha casa e fazer essa transformação toda. Vai ser um prazer. E quem precisar também pode me chamar lá no Instagram, que tem um linkzinho na bio, que aí já direciona pelo WhatsApp. E eu faço questão de eu mesma responder. Legal demais. E ela responde muito bem, viu, pessoal? Super atenciosa, como foi conosco. Gente, ficamos por aqui com mais esse podcast que nós falamos sobre a biofilia, que antes eu não sabia, agora eu sei, né? E nós falamos também de todo esse envolvimento da natureza com os ambientes aqui no Professor das Obras. Um grande abraço e tchau! Tchau, tchau.